Vocês me pediram, vocês comentaram, teve gente pedindo quase pelo amor de Deus para eu fazer um vídeo como esse e eu trouxe finalmente. A gente vem falando aqui sobre fonética, a gente vem falando, entendendo o som de vogal, o som de consoante, como é que as coisas funcionam dentro de inglês, só que a gente ainda não viu como é que a gente junta as palavras. E eu já falei em outros vídeos aqui no canal, tem inúmeros aqui que eu falo sobre Connected Speech. Só que eu nunca te ensinei a mágica por trás disso. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos aprender a juntar as palavras e acabar com essa história de que eu não entendo o nativo porque ele fala muito rápido. Então vou te contar o primeiro segredo antes da abertura. O motivo pelo qual você não entende o nativo não é porque é rápido. Não, bom, na verdade é. Mas a velocidade que ele fala, o segredo está aqui. Então, pega teu lápis, teu caderno, tua borracha, prepara tua mente, vai para um local tranquilo, senta, fica de boa, que a gente vai aprender um monte de coisa legal e eu tenho certeza que até o final do vídeo você já vai ter uma ideia de como você vai falar daqui a um pouquinho. Então, faz tudo isso que eu falei e bora pro vídeo. Pois muito bem, eu não consigo ensinar você a juntar as palavras se a gente não ver, né? Se a gente não conseguir ver como que essa mágica acontece. Então vamos pegar algumas frases ultra simples, tá? Que a gente vai começar a entender como isso funciona. Você deve lembrar que eu já falei isso em alguns vídeos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não. Então eu vou me repetir, mas você deve lembrar que eu já falei esse tipo de coisa aqui no canal. Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui que ele está esquisito. Pronto. Que quando a gente vai falar de Connected Speech, a gente tem algumas regrinhas para seguir, certo? E que essas regrinhas são muito simples. Então vamos pegar, já que a regra é simples, vamos partir de frases simples. Uma é essa aqui, ó. My name is Sandra. Se você é Sandra e está vendo esse vídeo aqui, parabéns, você foi selecionado. Vamos entender uma coisa. É uma das frases mais simples do mundo, my name is. Eu garanto que toda a minha audiência, toda, sem exceção, conhece my name is. Isso independentemente se você sabe muito, se você sabe pouco ou se você acha que não sabe nada. Todo mundo sabe my name is. A gente aprende isso na escola, tá? Só que como que nós falamos esse negócio? My name E já temos um problema aí. Também está em vídeo aqui do canal que palavras que terminam com a letra E, um E simples, ou seja, apenas um E, esse L não existe na pronúncia. Ou seja, não é name, é name. Ou seja, este E aqui, ele vai ser obliterado da minha pronúncia, ele não existe. Então a palavra ela vai terminar no M. Isso nós já vimos em outros vídeos, tá? Em teoria, a gente sabe disso. Como eu falei, se você está chegando pela primeira vez, não viu isso ainda. Então, palavras terminadas com a letra E, onde o E é uma letra simples, não é um E duplo, tá? Porque isso aí é uma outra conversa. Se é um E simples, o som acaba antes do E. O E não participa do rolê da pronúncia, tá bom? Então esse aqui vai ser name. Name. E acaba no M. Guarda essa informação. Em seguida eu tenho aqui is. Is. Não é um som de I, na verdade não é mais um som de E, né? Mas é um som de vogal. Nós já vimos isso naquela aula que eu mostrei todos os sons vocálicos possíveis. E vimos no som o do som de consoantes. Então, primeira regra. Anota isso. Primeira regra. A primeira palavra termina com som de consoante e a segunda palavra começa com som de vogal, nós vamos ligar uma na outra, certo? Primeira regra, palavra terminou com som de consoante, segunda palavra começou com som de vogal, ligamos as duas palavras. Então, ao invés de eu dizer, como a gente tem dito até agora, name is, a gente vai falar names. Vamos praticar? Vamos falar só até o is. My name is. Vamos lá? Faz aí.
My name is, tá? E por que eu coloquei o nome Sandra? Por um motivo muito simples, tá? Porque aí eu vou para a segunda regra. Palavra termina com um determinado som. Aí independe se é vogal ou consoante, tá? A primeira palavra termina com determinado som. A segunda palavra começa com o mesmo som, tá? Começa com o mesmo som. O que nós fazemos? Os sons são sobrepostos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você não sabe o que é sobreposto, eu tenho o primeiro som, esse é o primeiro som. O segundo som vem por cima. Então, na prática, eu vou falar apenas o segundo som. Então, o primeiro S vai... Cadê aqui meu tracinho? Aqui. Vai pro saco, tá? Então, vamos pegar só a segunda parte aqui. Isandra. Vamos falar? Isandra. Ah, mas o meu nome não começa com S. Aí a gente está falando de um outro departamento, tá? Aí não vai juntar, certo? Mas se você tem um nome começando com S, já ajuda pra caramba, tá bom? Sandra, Suelen, Suzana, aí é contigo, tá? Sérgio, tá? Então, Isandra. Vamos falar? Isandra. Então, olha a mágica. Eu tenho esse som aqui, se a gente pensar em som apenas, eu tenho apenas duas palavras. Porque eu tenho my e tenho name Sandra. Vamos juntar tudo e ver como é que fica? My name is Sandra. My name is Sandra. Tenta aí você. My name is Sandra. E se você tem se o seu nome começa com a letra S, coloca seu nome aqui. My name is Suelen. My name is Sérgio. My name is Suzana. Funciona. O meu não começa com S. O meu começa com R. Então já não rola. Né? Beleza. Então, aqui a gente viu duas regras. Primeira, a primeira palavra termina com som de consoante, segunda palavra começa com som de vogal, juntamos as duas. E quando a primeira palavra termina com um determinado som, não importa qual, e a segunda palavra começa com o mesmo som da palavra anterior. Então, nós juntamos os dois e eles sobrepõem um ao outro. Tá bom? Nessa segunda regra, coloca um asterisco do lado da definição da regra, que eu vou voltar nela já já, que ela vai ter uma coisa diferente pra gente falar. Tá bom? Então, eu tenho diversos exemplos que eu posso dizer. Tá? Eu vou botar um outro aqui, ó. She speaks Spanish at work, certo? Aí você, de imediato, você já vê aqui, ó. Aqui, teacher, SS. Isso aí, SS, speak Spanish. Muito bem. Cadê? Tá aqui meu tracinho. Speak Spanish. Se você viu isso antes de mim, tá de parabéns. Se viu isso junto comigo, tá de parabéns também. Aqui eu tenho a terceira regra. Gente, essa regra não é eu não tô falando de regra de gramática, não, tá? Se você é professor de línguas e fica incomodado com algumas coisas que eu falo, essas são regras das minhas aulas, tá? São regras que eu coloco para os meus alunos, tá bom? Terceira regra. Palavra anterior termina com som de vogal. Primeira palavra termina com som de vogal. Segunda palavra começa com a letra S ou com som sibilante, né? Geralmente é muito S, né? S. Na maioria das vezes é S, mas é um som sibilante, S, F, né? Então, o que a gente faz? Junta. Então, ao invés de... E aí entra um problema nosso de pronúncia. Eu vou falar sobre isso até o final do vídeo. Fica aqui comigo. Eu vou falar sobre pronúncia também aqui no final do vídeo. Que é, a gente costuma dizer speaks. A gente costuma colocar um I antes desse S, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nesta frase aqui, ao invés da gente dizer she speaks, ignora esse segundo I e junta she speaks, she speaks. Só que ainda tem o seguinte, ela já está ligada aqui, né? Palavras ligadas não se separam. Então, she speaks Spanish, she speaks Spanish. Eu tenho certeza que alguns de vocês já estão em casa assim, caraca, eu escuto desse jeito. Pois é, a mágica é aqui. É aqui que acontece essa mágica, tá? É assim que nós falamos como nativo.
Não é ficar aprendendo um monte de palavra rebuscada, não. Porque 90% das palavras que se fala no inglês, elas são palavras do dia a dia. Palavras simples, tá? Guarda essa informação. Então, she speaks Spanish. Só que aí, olha só. Spanish termina com SH, que tem um som do X, aqui do nosso português. E a palavra seguinte, o at, começa com A. O que nós vamos fazer aqui, galera? Junta! Spanishar. Spanishar. Eu vou falar Spanishar? Vai. Mas essa não é a palavra. Calma, aguenta a ansiedade aí. Aí, como eu falei, palavras que estão conectadas, elas não se separam. Então, she speaks Spanish, tá? Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo e escreve aqui pra mim no comentário. Se não, manda no WhatsApp. Pode mandar, tá bom? No WhatsApp. Aliás, eu vou te dar uma dica. Quer tirar dúvida direto comigo? E de uma forma super fácil, super simples, de eu te responder rápido? Entra pro nosso grupo de membros. Muito simples. Clica aqui embaixo, clica aqui no Seja Membro. Tem um valorzinho, quase nada, menos de R$1 por dia, tá? Que você vai colaborar com o canal, colabora com as coisas que acontecem no canal, com o nosso dia a dia, com o nosso cenário. E ao mesmo tempo você tem acesso a um grupo fechado no WhatsApp onde eu estou e tem uma galera super legal que você pode tirar dúvida direto comigo, tá? Então aí um vídeo como esse, você manda lá, poxa Rod, eu não entendi que por que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu vou lá, mando um áudio lá no grupo e explico pra você. Às vezes a tua dúvida é dúvida de outros do grupo. Às vezes a pessoa do grupo nem viu o vídeo ainda, corre lá pra ver, caraca, é verdade, eu nunca tinha sabido disso. Então, tá? Clica lá, seja membro. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre uma regrinha que ela tem a ver com o inglês falado e o inglês falado britânico apenas, tá? Que aí nós temos duas opções, que é pronunciar o T ou não pronunciar o T. Você vai ouvir gente falando no Reino Unido como at ou a. Depende muito do dialeto que a pessoa fala. Depende muito da velocidade com a qual ela fala. Eu confesso que muitas das vezes eu me pego falando a. E que quando eu preciso falar devagar ou falar o nome da preposição, eu falo a. Porém, as duas formas são aceitas. O que vai acontecer? Independentemente se eu vou pronunciar o T ou não, eu tenho também uma ligação aqui com o W. Por que eu tenho uma ligação com o W? A letra W, em inglês, ela tem um som muito característico. Ela tem um som de W. É, esse som esquisito mesmo, W. Tanto que a palavra aqui é work, work. Aí se você parar e pensar, é um som de U, é um som vocálico. Então, eu posso me dar ao luxo de juntar tanto a consoante T quanto a vogal A. Não posso? Posso, porque T é uma consoante explosiva. Ela se une à vogal de uma maneira muito fácil. Então, posso falar at work, at work. Mas eu não quero pronunciar o T porque eu quero falar um inglês muito nativo, o inglês da rua, da galera, do povão. Legal, at work. At work. E é isso daí. Então você tem uma ligação aqui, sendo o T opcional. Você pode falar ou não. Eu estou preparando um vídeo aqui para o canal onde eu explico como que é a pronúncia desse T. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Onde esse T ele é obrigatório, onde ele é completamente dispensável ou ele é optativo. Certo? Então, aqui nós temos um fenômeno. Resumindo nossa frase, nós temos um fenômeno. Essa frase inteira se resume a apenas um som enorme. Porque a gente não divide absolutamente nada aqui, se a gente não quiser. Então eu posso perfeitamente dizer she speaks Spanish at work. She speaks Spanish at work. Falei das duas formas. Tá? Você fala, mas você fala muito rápido, eu não entendi. Não tem problema. Você já tem as ferramentas de conseguir fazer isso bem devagar. Faça devagar. She speaks Spanish at work. E antes da gente seguir, vamos falar de uma coisa. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Deixa eu clicar fora e pronto. Um segredo importante aqui. Isso foi um segredo que eu aprendi com uma ex-coordenadora minha há muitos anos atrás. Ela dizia o seguinte: ensine para os seus alunos que
Ao aprender uma língua nova, você deve reorganizar a forma que você articula as palavras. Ou seja, precisamos reaprender a articular as palavras. Significa que a gente vai ter de mudar para sempre o nosso jeito de falar? Sim e não. Sim, porque nós temos que reaprender a falar aquela língua que nós queremos falar, e não porque não vamos importar isso para a nossa língua mãe, certo? Então você vai ter uma forma para falar português, outra forma para falar inglês. Tá bom? Então essas frases que eu estou colocando para você, articule melhor elas, movimente mais os seus músculos de fala. Então, she speaks Spanish at work. Tá tudo ligado, eu só fiz mais devagar, até o ponto que o seu corpo entende como faz e você acaba fazendo she speaks Spanish at work, tá bom? Para chegar a um ponto onde eu estou agora, que eu consigo falar uma frase dessa, foi todo um caminho, toda uma preparação que eu estou te mostrando como fazer, tá bom? Caminha nisso que vai dar certo. Vamos voltar aqui para o nosso papelzinho e nós vamos agora. Deixa eu ver qual foi o outro exemplo. Aqui, deixa eu ver onde é que está o exemplo. Eu tinha separado um exemplo, ele fugiu de mim aqui. Ó, pronto. You need to talk to me. Aí você fala, mas espera aí, não tem ligação, porque não tem regra. As regras que você falou até agora, nenhuma delas se aplica aqui. E você tem razão. Na verdade, você teria total e completa razão até uns meses atrás. Na minha concepção, tá? Não é porque a regra mudou uns meses atrás, não. Na minha concepção. Até eu começar a estudar esse assunto para dar aula para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque você deve se lembrar que nas nossas aulas de fonética, nós falamos sobre consoantes como o D e o T, que são consoantes co-irmãs. O que é isso? Ou eu gosto de chamar irmãzinhas, né? Eu não gosto desses nomezinhos muito cheio de frufru, não. O que acontece aqui? Se nós pararmos para pensar sobre o som puro da palavra, ou da palavra não, da letra, perdão, e a gente pensar D, que no caso o som é D, e no T seria, e a gente tirar o som, vamos imaginar que o vídeo está mudo, aí eu vou pronunciar D e T. Você notou que os dois são exatamente iguais quando eu tiro o som deles? Você reparou isso? Pois é. Por quê? A formação linguística das duas consoantes é a mesma. Elas vão se dividir no momento que entra em funcionamento a prega vocal. Ou seja, quando eu tenho a prega vocal funcionando, é D. Quando eu tenho a prega vocal não funcionando, é T. O caso também de P e B. B tem som, P não. E a formação do som é o mesmo. Então, levando isso em consideração, quando nós temos esse tipo de situação onde eu tenho D seguido de T, em palavras diferentes, é claro, o que nós vamos fazer? O D vai pro saco, vai passear, vai fazer qualquer negócio. O T eu vou juntar com o último som que eu tiver. Então, ao invés de you need to, ele vai ficar you need to. Ah, mas ninguém fala desse jeito. Então, abre os ouvidos e presta atenção. Porque sim, eles falam desse jeito. E se você que está me assistindo mora fora do Brasil, mora num país de língua inglesa, melhor ainda. Chega para qualquer pessoa na rua com essa frase. Fala, pode pronunciar para mim? Ou pode dizer essa frase para mim? Can you say this sentence to me? E a pessoa vai olhar para você e falar, you need to talk to me. You need to talk to me. E é isso. É a única ligação que a gente vai ter nessa palavra. Infelizmente para o nosso estudo aqui, é a única ligação. O que vai acontecer? Eu tenho um K, por exemplo, em final de palavra, que ele é fraco. Então ele quase não vai aparecer. Mas de qualquer forma, mesmo que ele não aparecesse, L e T não se juntam, tá? Então, you need to talk to me. You need to, certo? E bom, deixa eu crescer de novo. Vamos revisar o que nós falamos até agora. Na verdade, o que nós falamos durante este vídeo. Primeira regra. Se eu tenho primeira palavra terminada em som de consoante, segunda palavra começada com som de vogal, eu junto as duas. Perfeito?
Legal. Segunda situação, quando a primeira palavra termina com um determinado som, vocálico, consonantal, não importa, e a segunda palavra começa com o mesmo som da palavra anterior, junta. Terceiro caso, quando a palavra termina com som vocálico e a palavra seguinte começa com som sibilante, principalmente o S, junta. E o quarto caso, que ele é uma variação do segundo caso, que é quando a palavra termina com um determinado som consonantal, tá? Consonantal. E a palavra seguinte começa com outro som consonantal, mas que eles são irmãos, linguisticamente falando. Caso de P e B, o caso de D e T, tá? O caso de F e V, F e V, também é o mesmo caso. Então, só aqui a gente tem 3, talvez 4 regras que a gente já pode começar a aplicar para juntar as nossas frases. Ah, mas tem mais regra com relação a isso? Não muitas. Na verdade, não. Elas são as principais regras que são usadas para juntar, para fazer esse connected speech acontecer. E você percebeu que a gente tinha uma frase com 1, 2, 3, 4, 5 palavras e que, na verdade, elas viraram um som apenas. She speaks Spanish at work. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo... Aliás, antes da gente encerrar, eu prometi. Para que essas explicações, para que essas regras funcionem bem, tá? Presta bastante atenção para o que você está fazendo agora e olha aqui para mim. Para que essas regras funcionem bem, para que tudo isso que eu falei para você tenha o seu proveito, para que você tire proveito disso, uma coisa precisa acontecer. A sua pronúncia precisa ser perfeita. Como que você vai atingir uma pronúncia perfeita? Muito simples. Você deixando de lado certos hábitos que nós brasileiros estamos criando através dos tempos. E são hábitos que eu entendo, de maneira alguma eu critico, eu julgo as pessoas que têm esses hábitos, porque algumas, para não dizer a maioria, são pessoas mal orientadas. E a minha função é orientar. Certo? Então, palavras que não comecem com vogal, não coloque uma vogal. A gente falou do speak, que muita gente fala speak. Eu tenho uma vogal no começo e uma vogal no final de uma palavra que não tem vogal em nenhuma dessas posições. Eu tenho um encontro vocálico no meio da palavra, que é o único som vocálico da palavra. Por que nós fazemos isso? Porque isso não existe no nosso idioma. Não existe encontro consonantal dessa natureza no começo de palavra. Caso de, ainda mais no final da palavra, com a terminação com uma consoante explosiva, o caso do K, som de. Então, se você tem essa dificuldade, se você tem essa característica, primeira coisa, já vamos começar a alterar a sua pronúncia. Então, caso como speak, como name, a gente precisa tirar esses sons extras, porque eles vão atrapalhar o teu connected speech. Tá bom? Eles vão atrapalhar. E se precisar de ajuda, grupo de membros lá, já clica lá e vem que eu ajudo você lá dentro do grupo. Ok? Então agora sim, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, comenta. Comenta mesmo se você gostou e se você não gostou. Tem gente que não gosta, vai lá dar dislike e vai embora. Cara, fala pra mim. Olha, eu não gostei por causa disso, disso, disso. Eu leio tudo. Nem sempre eu respondo, mas eu leio tudo. Tá bom? Então, eu sou o Rod Krebs, você tá no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.